Tensions mounting in Hong Kong. Protesters surrounded a police station earlier, and now you can see the riot police have come out in force. We won't go home. We won't until we have victory at last. Hong Kong, outro símbolo de liberdade e sucesso, enfrenta uma transformação drástica sob o controle crescente de Pequim. Este texto explora a trajetória de Hong Kong, desde os protestos massivos de 2019 até a implementação de leis restritivas que sufocaram a democracia e as liberdades individuais. Acompanhe a jornada de um território que permanece reservado por autonomia, mas agora se vê à mercê de um regime autoritário. Atualmente, as manifestações nas ruas de Hong Kong continuam altas, com a polícia e os manifestantes entrando na primeira semana de confrontos. Enquanto as forças chinesas se aglomeram do outro lado da fronteira, a tensão aumenta. Os manifestantes cercaram uma delegacia de polícia e, em resposta, a polícia anti-motim saiu em massa. Objetos comuns, como cones de trânsito, malas e ponteiros a laser, foram transformados em equipamentos táticos pelos manifestantes que gritavam: "Não vamos para casa até alcançarmos a vitória." 4 anos atrás, milhões de pessoas tomaram as ruas de Hong Kong para protestar contra o Partido Comunista Chinês e lutar pela liberdade de Hong Kong. O número de manifestantes cresceu a cada dia, e o movimento se manteve por todo o mundo. Parecia que, pela primeira vez em muito tempo, a vontade do povo poderia realmente prevalecer. No entanto, com o tempo, grande parte do mundo pareceu esquecer. Mas o Partido Comunista Chinês e Xi Jinping não esqueceram. Em junho de 2022, Hong Kong realizou um grande desfile para comemorar o 25º aniversário da transferência de soberania. Mas não foi apenas uma celebração. Foi uma mensagem clara. Falando a uma placa selecionada, Xi Jinping disse: "Depois da tempestade, Hong Kong ressurgiu das cinzas." O que ele realmente quis dizer é que Hong Kong não era mais a cidade livre do que já fora um dia. O controle de Pequim foi mais forte do que nunca. Essa situação não aconteceu da noite para o dia. Foi o resultado de anos de movimentos cuidadosos por Pequim para, aos poucos, retirar as liberdades de Hong Kong. Em 2021, Pequim alterou completamente o sistema eleitoral de Hong Kong, permitindo apenas que pessoas leais ao Partido Comunista Chinês concorressem a cargos. Em 2024, uma nova versão da Lei de Segurança Nacional deu ao governo ainda mais poder para silenciar dissidentes. Ativistas foram presos, veículos de notícias independentes, como o Apple Daily e o Stand News, foram fechados, e sindicatos e grupos comunitários foram convocados a encerrar suas atividades. Passo a passo, Pequim tornou-se quase impossível para qualquer pessoa se manifestar. Milhares de estudantes, profissionais e ativistas decidiram deixar Hong Kong. Aqueles que encontraram dificuldades extremas para resistir. Até o início de 2025, os efeitos do controle de Pequim sobre Hong Kong eram visíveis em todos os lugares. A repressão não se limitava a impedir protestos. Tratava-se de assumir o controle total de Hong Kong. O novo Escritório de Segurança Nacional desempenhou um papel de liderança, mostrando que os líderes de Hong Kong agora respondem diretamente a Pequim. Os servidores públicos tiveram que fazer juramentos de lealdade, e até as últimas eleições para o Conselho Distrital foram canceladas. Pequim Cortesia é completamente a promessa de um país, 2 sistemas. As liberdades que outrara alcançou Hong Kong especial foram quase completamente extintas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Jun, deixou clara a posição de Pequim. Hong Kong é Hong Kong da China e não admite interferência externa. Ao mesmo tempo, a China impôs avaliações aos legisladores dos Estados Unidos e aos grupos de direitos humanos, que tentaram responsabilizar funcionários de Hong Kong pela supressão das liberdades. Enquanto isso, a mídia estatal chinesa trabalhou arduamente para mudar a narrativa, pintando os Estados Unidos não como defensores da democracia, mas como uma superpotência em declínio, tentando manter sua influência.
Tudo isso ocorreu enquanto os Estados Unidos e a China travavam uma guerra comercial intensa. As tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses chegaram a 145%, e a China revidou com tarifas de 125%. Isso deixou os mercados globais nervosos. Mas, para Hong Kong, o problema maior era político. Com sua democracia destruída e sua confiança como centro financeiro global em declínio, Hong Kong estava perdendo uma identidade que construiu ao longo de muitas décadas. Outrora um símbolo de orgulho de liberdade e sucesso, Hong Kong se tornará um exemplo claro da crescente fome de expansão do Partido Comunista Chinês. Hoje, vamos revisar como o Partido Comunista Chinês assumiu o controle de Hong Kong enquanto o mundo estava distraído. Para realmente entender que Hong Kong teve seu próprio governo separado da China por tanto tempo, precisamos voltar aos anos de 1800, uma época em que as potências europeias tomavam partes da Ásia para si. Tudo começou quando a Grã-Bretanha forçou a China a entregar algumas áreas costeiras após as guerras do ópio. E vamos ser claros, a China não é boa. A Grã-Bretanha usou sua força militar para impor acordos injustos à China. O principal motivo do conflito foi o comércio de ópio da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha lucrava muito vendendo ópio, uma droga altamente viciante para a China. Mas o imperador chinês viu que milhões de seus súditos foram viciando, prejudicando gravemente o país. Disse que cerca de 90 milhões dos 300 milhões de habitantes da China eram viciados em ópio. Não era apenas um problema de saúde, estava destruindo a economia também. O imperador interrompeu o comércio de ópio, mas a Grã-Bretanha não queria perder seus lucros. Isso levou à Primeira e à Segunda Guerras do Ópio, com a França se juntando à Grã-Bretanha na Segunda Guerra. Como a Grã-Bretanha e a França tinham exércitos mais fortes, forçaram a China a aceitar termos de paz humilhantes. Um resultado importante após o fim da Primeira Guerra do Ópio, em 1842, foi que a Grã-Bretanha assumiu o controle da ilha de Hong Kong. Mais tarde, após a Segunda Guerra do Ópio, eles tomaram ainda mais terras, incluindo um arrendamento de 99 anos sobre os novos territórios, iniciado em 1898. Antes disso, Hong Kong era apenas uma pequena vila de pescadores, mal notada por alguém. Mas sob o domínio britânico, mudou muito. A população cresceu de alguns milhares para milhões. Hong Kong tornou-se um importante centro internacional de comércio, em parte porque era um porto livre com laços estreitos com o Império Britânico. Nos primeiros anos, o ópio ainda era uma grande parte da economia de Hong Kong. Mas, com o tempo, o comércio se expandiu para incluir coisas como chá e seda. A importância da cidade no mundo cresceu rapidamente, mas nem sempre foi fácil. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hong Kong foi capturada pelo Japão. A vida sob a ocupação japonesa foi extremamente dura. Após o fim da guerra, os britânicos retornaram, e Hong Kong se recuperou mais rápido do que qualquer um esperava. Enquanto isso, as coisas na China continental eram muito diferentes. A China lutava sob o regime comunista, enquanto a economia de mercado livre de Hong Kong prosperava. Nos anos 1950, Hong Kong tornou-se um importante centro para têxteis e, mais tarde, para eletrônicos. Juntamente com a Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, Hong Kong tornou-se conhecida como uma das 4 tigres asiáticas, pela sua economia de rápido crescimento. O domínio britânico deixou uma marca significativa em Hong Kong. O inglês apresentou uma língua importante, e a cultura ocidental moldou muitas coisas, como o sistema legal e a cultura pop. Mas a vida sob o domínio colonial não era perfeita. Houve protestos e tumultos em 1956, 1966, 1967 e 1981. Muitas pessoas defenderam que o colonialismo era injusto e ultrapassado, e a pressão por mudanças contínuas a crescer. Quando a locação de 99 anos estava prestes a terminar, em 1997, ficou claro que a Grã-Bretanha teria que devolver Hong Kong à China. Mas a transferência não foi simples.
Hong Kong está desenvolvendo um sistema político e econômico completamente diferente do continente. As pessoas estavam preocupadas com o que aconteceria sob o regime comunista. Então, para rir desses temores, a Grã-Bretanha e a China fizeram um acordo especial chamado Um País, Dois Sistemas. Sob esse acordo, Hong Kong faria parte da China, mas manteria sua economia capitalista, liberdades políticas e estilo de vida até 2047. Essas promessas foram escritas na Lei Básica de Hong Kong, sua mini-constituição. A cidade obteve seu próprio legislativo, seus próprios tribunais e seu próprio poder executivo. Manteve até sua própria moeda e sistema financeiro. Mais importante ainda, havia a promessa de que, com o tempo, Hong Kong teria eleições livres e justas. Mas, porém, essas mudanças democráticas deveriam ocorrer gradualmente, o que deu à China muitas oportunidades para desacelerar as coisas e assumir mais controle. E foi exatamente isso que aconteceu. Sistemas como o Comitê Eleitoral, que decidem quem poderia concorrer à liderança, garantem que a verdadeira democracia permaneça fora de alcance. Ao longo dos anos, Pequim retirou-se lentamente mais e mais liberdades e independência de Hong Kong. Antes de explorar como o Partido Comunista Chinês está impondo seu controle sobre Hong Kong, precisamos entender por que concedeu liberdade à cidade, em primeiro lugar. Afinal, Pequim tinha o direito de simplesmente assumir o território de uma só vez, em 1997. Mas a independência de Hong Kong realmente tinha benefícios para o continente. A cidade é a porta internacional da China para investimentos e finanças estrangeiras. Se olharmos para as estatísticas de 2023, mais de 70% do investimento estrangeiro direto utilizado pela China veio de Hong Kong, atingindo 137 bilhões de dólares em um único ano. Isso ganhou força nas últimas 2 décadas. No entanto, esses bilhões não vêm de Hong Kong em si. Com um PIB de apenas 360 bilhões, não poderia possivelmente enviar 137 bilhões de dólares por ano em investimentos para a China. A maior parte do dinheiro vem de instituições financeiras sediadas em outros países que usam Hong Kong como canal para a China. Isso ocorre devido ao sistema financeiro único de Hong Kong. Embora Singapura tenha ultrapassado em 2022, Hong Kong costumava ser o centro financeiro da Ásia e o terceiro maior centro financeiro do mundo. A razão para sua popularidade foi que a cidade possuía suas próprias regulamentações financeiras e monetárias, tornando-a mais atraente para investidores estrangeiros. Tanto as instituições quanto os investidores não sabem colocar seu dinheiro diretamente na China devido aos riscos associados. Não é realmente uma economia de mercado livre, então sempre há uma chance de o Partido Comunista Chinês entrevistar. Além disso, o governo chinês não acolhe bem investidores estrangeiros no continente. Para investir diretamente, são permitidas licenças, como o de investidor institucional estrangeiro qualificado. E mesmo que se obtenha tal licença, após um longo processo burocrático, ainda que esteja sujeito às diretrizes rigorosas do Partido Comunista Chinês. Como isso é um incômodo, grande parte do investimento passa pelos mercados Hong Kong Stock Connect e Bond Connect. Esses são esquemas financeiros para investidores de Hong Kong que facilitam o acesso às bolsas de valores de Shenzhen e Xangai e aos mercados de dívida da China. Mas o que torna Hong Kong ainda mais atraente como portão financeiro é a situação cambial. Para comprar ativos denominados em yuanes com dólares americanos, passar por Hong Kong é, de longe, a maneira mais fácil. O dólar de Hong Kong está indexado ao dólar americano, o que torna as transações muito lucrativas. Enquanto isso, a yuane e o dólar americano não são totalmente conversíveis devido a restrições de capital. No entanto, é possível transferir seus dólares americanos para dólares de Hong Kong e, em seguida, convertê-los em yuanes em Hong Kong. O arranjo é intencional, é claro. Para o governo chinês, é uma maneira de obter dinheiro estrangeiro sem exportação diretamente aos mercados cambiais internacionais.
Isso protege a China de muita instabilidade financeira e de uma crise possível. Esse papel é ampliado ainda mais pela posição de Hong Kong no coração da Grande Baía, GBA. A GBA abrigou cerca de 86 milhões de pessoas, com um PIB combinado de aproximadamente 1 trilhão e 900 bilhões de dólares americanos. Isso inclui a terceira e a quinta maiores cidades da China em termos de PIB, Guangzhou e Shenzhen. Há muitas empresas em expansão nas proximidades, e todas elas precisam de investimentos e empréstimos para continuar crescendo. Esse incentivo financeiro foi uma das principais razões pelas quais o Partido Comunista Chinês não assumiu completamente a cidade em 1997. Como condução estratégica, Hong Kong tem sido um dos principais impulsionadores da ascensão econômica da China nas últimas décadas. No entanto, as liberdades políticas de Hong Kong não se enquadraram nos interesses da China. Talvez fosse muito perigoso para o Partido Comunista Chinês ter um farol de liberdade de expressão e democracia bem ao lado. A tensão entre as esperanças de democracia de Hong Kong e o desejo de controle de Pequim começou a se manifestar em 1991. Naquele ano, Hong Kong realizou suas primeiras eleições legislativas, uma espécie de ensaio antes da transferência de 1997 para a China. Dois lados principais se formaram rapidamente: o campo pró-democracia, liderado pelos Democratas Unidos de Martin Lee, e o campo pró-Pequim, que queria que Hong Kong tivesse laços mais estreitos com o continente. Quando os votos foram contados, foi uma grande vitória para os Democratas Unidos. Por um momento breve e emocionante, parecia que Hong Kong poderia realmente ter um futuro democrático. Mas essa esperança não durou muito. Com o tempo, problemas surgem a surgir. O sistema político estava mudando lentamente para ajudar as pessoas que apoiavam Pequim. Eles redistribuíram os distritos eleitorais para dar vantagem aos candidatos pró-Pequim. Também participaram grupos eleitorais especiais chamados circunscrições funcionais e silenciosamente colocados lealistas em cargas governamentais importantes. Aos poucos, o sonho de uma verdadeira democracia para as pessoas comuns estava sendo desgastado. Para realmente entender como a democracia de Hong Kong foi desmantelada, é necessário examinar o sistema instituído após 1997. No centro de tudo era o chefe do executivo, o principal líder da cidade. Pode-se pensar no chefe do executivo como um presidente, mas com uma grande diferença. O chefe do executivo não é escolhido pelo povo. Em vez disso, é selecionado por um grupo chamado Comitê Eleitoral. A maioria dos membros desse comitê não é eleita por reuniões comuns. Eles pertencem a grupos empresariais, associações profissionais e organizações políticas, a maioria das quais é muito próxima de Pequim. O Conselho Legislativo, ou LegCo, tinha problemas semelhantes. Deveria aprovar leis, aprovar orçamentos e fiscalizar o governo. Mas a maneira como seus membros foram escolhidos tornou isso difícil. Das cadeiras 60, apenas 20 eram escolhidas pelo povo. Outros 30 eram selecionados pelas circunscrições funcionais, grupos de interesse especiais e os 10 restantes eram escolhidos pelo comitê eleitoral. Esse arranjo deu muito poder às elites, não aos cidadãos comuns, e não foi por acaso. O sistema foi projetado intencionalmente para permitir que Pequim controlasse a política de Hong Kong por trás dos panos. Muitos grupos empresariais e profissionais tinham fortes motivos para permanecer amigáveis com Pequim. Afinal, a China é o maior parceiro comercial de Hong Kong, e o comércio e os serviços que passam por Hong Kong valem cerca de 4 vezes a economia da cidade. Se você administra uma grande empresa, manter Pequim feliz seria praticamente necessário para sobreviver. É muito mais fácil controlar algumas centenas de iniciativas iniciadas por milhões de reuniões comuns. É aí que entra o escritório de ligação de Hong Kong. Escondido em um prédio de vidro frio, esse escritório atua como base principal da China em Hong Kong. Seu trabalho é construir relacionamentos com políticos pró-Pequim, planejar eleições
e garantir silenciosamente que as pessoas tenham certeza entrem no cargo. Eles também financiam campanhas políticas, administram vários grandes jornais e possuem a maior editora de Hong Kong. Atrás de portas fechadas, há muitas histórias sobre acordos secretos, favores especiais e, às vezes, até subornos para manter pessoas poderosas em Pequim. Os problemas com o sistema ficaram super claros durante as eleições legislativas de 1998, as primeiras após o retorno de Hong Kong à China. Embora o lado pró-democracia tenha conquistado cerca de 2/3 do voto popular, obteve apenas cerca de 1/3 das cadeiras no LegCo. Para muitos habitantes de Hong Kong, isso parecia uma traição total. Mostrou que o sistema foi claramente manipulado contra eles. À medida que os anos passavam, a raiva das pessoas continuava a crescer. Elas se lembravam das promessas feitas na lei básica de que, um dia, Hong Kong teria uma verdadeira democracia, mas feita cada vez mais óbvia que Pequim não planejava permitir que isso acontecesse. Uma lacuna crescente entre as promessas e a realidade aumentou as tensões, e, eventualmente, toda aquela frustração explodiu, levando aos enormes protestos e lutas terríveis pelo futuro de Hong Kong que o mundo veria nos anos seguintes. Já havia protestos anuais todo dia 1º de julho, marcando o aniversário da transferência de Hong Kong para a China. Mas, em 2003, as coisas atingiram um novo patamar. Naquele ano, 500 mil de pessoas compareceram à marcha. Estavam furiosos com a nova lei de segurança que tornaria coisas como traição e tentativa de separação da China ilegal. Com tantas pessoas protestando, o governo teve que adiar a lei por enquanto. As alterações foram aumentadas novamente em 2005. Dessa vez, o governo pró-Pequim tentou alterar a maneira como as eleições funcionavam, mas as mudanças realmente não importavam. Os mesmos grupos poderosos ainda controlariam as coisas, e a verdadeira democracia não estava em discussão. O campo pró-democracia queria mudanças reais, não apenas pequenos ajustes. Em dezembro daquele ano, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas para protestar. Graças a toda a pressão pública, o governo bloqueou as reformas, mas foi apenas uma vitória temporária. Os problemas subjacentes ainda estavam lá, e os habitantes de Hong Kong ainda esperavam pelas mudanças democráticas prometidas. Mas Pequim não estava com pressa para melhorar as coisas. Em 2007, a China decidiu que Hong Kong não poderia eleger diretamente seu chefe do executivo até 2017 e que seu conselho legislativo não poderia eleger membros diretamente até pelo menos 2020. Durante esse tempo, os grupos pró-democracia, os grupos pró-Pequim e o escritório de ligação tiveram longos e frustrados. Alguns legisladores pró-democracia ficaram tão frustrados que renunciaram, esperando que isso desencadeasse uma reeleição e forçasse uma votação sobre a democracia. Mas o plano não funcionou. A participação dos participantes foi baixa e até alguns membros pró-democracia não apoiaram a ideia. Houve um pouco de esperança em 2010, quando um novo plano de reforma eleitoral foi aprovado. Ele aumentou o comitê eleitoral e deu aos candidatos um pouco mais de influência sobre o Conselho Legislativo por meio de eleições distritais. Muitos habitantes de Hong Kong sentiram que essas mudanças eram apenas para entusiasmo do público, não um passo real em direção à democracia. Funcionários não eleitos ainda detinham muito poder, e as eleições ainda eram definidas para favorecer o lado pró-Pequim. Muitas pessoas ainda esperavam que 2017 trouxesse mudanças reais, mas, em agosto de 2014, Pequim esmagou essa esperança quando anunciou seu plano para a eleição do chefe do executivo de 2017. Os habitantes de Hong Kong poderiam diretamente, mas apenas para candidatos aprovados por um comitê especial. Esse comitê era basicamente o mesmo que o antigo comitê eleitoral, cheio de elites empresariais e pessoas próximas ao governo chinês. Em outras palavras, o sistema ainda estava manipulado para manter Pequim sem controle. A ocorrência foi imediata. As pessoas ficaram furiosas, e isso levou ao movimento dos guarda-chuvas,
em setembro de 2014. Estudantes e jovens ativistas ocuparam principais estradas e interseções, exigindo uma verdadeira reforma democrática. Mas o governo pró-Pequim mostrou seu lado mais agressivo. A polícia usou gás lacrimogênio contra manifestantes pacíficos, e algumas gangues criminosas até atacaram os manifestantes. O movimento dos guarda-chuvas marcou uma grande mudança. Ele provocou uma divisão política profunda que durou anos. Uma nova geração de jovens habitantes de Hong Kong perdeu a fé em seu governo, enquanto o campo de Pequim culpava países estrangeiros por interferirem e dizia que os protestos eram uma quebra da ordem. Nos anos seguintes, houve um retorno à estabilidade, mas nenhuma das divisões foi resolvida. Estava fadado a dar errado novamente, e deu. Em 2019, o governo de Hong Kong apresentou um polêmico projeto de lei de extradição que permitia a transferência de fugitivos para a China, Macau e Taiwan. O que isso realmente aconteceu foi que os inimigos do Partido Comunista Chinês poderiam esperar passar o resto de suas vidas em uma prisão chinesa. Basicamente, um acordo de extradição significaria que as pessoas em Hong Kong estariam sujeitas às leis do Partido Comunista Chinês, pois isso absolutamente demoliria qualquer esperança de liberdade de expressão. Muitos estudantes foram às ruas novamente e outros seguiram. O primeiro protesto pró-democracia começou em março de 2019 e eles continuaram por mais de um ano. Em várias graças, centenas de milhares de pessoas protestaram ao mesmo tempo. O maior protesto ocorreu em 16 de junho de 2019, quando os organizadores estimaram que 2 milhões de pessoas estavam nas ruas, cerca de 30% da população total da cidade. Um dos protestos mais violentos foi a invasão do complexo do Conselho Legislativo em julho de 2019. As pessoas quebraram paredes de vidro e portas e entraram no prédio do governo para impedir a aprovação do projeto de lei de extradição. Os danos causados durante a invasão ocorreram ao fechamento do complexo por 3 meses. Eles alcançaram seu objetivo, pois o chefe do executivo anunciou que o projeto de lei estava morto e foi adiado indefinidamente. Embora a ameaça imediata do projeto de lei de extradição tivesse passado, os protestos reforçaram o ímpeto acumulado. As pessoas se manifestaram por outras demandas também. Havia 5, para ser preciso. A primeira tinha a ver com a retirada definitiva do projeto de lei de extradição, para que o processo legislativo não pudesse ser retomado. Os manifestantes também queriam que o atual chefe do executivo renunciasse e que um novo governo fosse eleito diretamente. A terceira e a quarta critérios eram responsabilizar a polícia pelo comportamento durante os protestos e libertar os manifestantes presos por suas políticas. Além disso, exigiram que protestos pacíficos não fossem tratados como tumultos pelo governo. Inspirados pelo protesto do Caminho Báltico de 1989, onde pessoas dos estados bálticos formaram uma corrente humana de 2 milhões de pessoas, os habitantes de Hong Kong organizaram o protesto do Caminho de Hong Kong em agosto de 2019. Uma estimativa de 210 mil pessoas formaram uma corrente de mais de 35 milhas. Devido ao grande apoio entre os estudantes, também ocorreram enormes protestos nos campi universitários. Isso criou confrontos entre manifestantes estudantis e a polícia anti-motim na Universidade Chinesa de Hong Kong, na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong e na Universidade Politécnica de Hong Kong. Esta última foi ocupada pelo campo pró-democracia, o que levou a um cerco e invasão policial. Os manifestantes lançaram tijolos e coquetéis Molotov, e a polícia usou gás lacrimogênio e balas de borracha. Também houve casos de brutalidade policial, exatamente uma coisa contra a qual as pessoas protestavam. Um exemplo disso foi o incidente na estação do metrô Príncipe Eduardo, onde uma polícia atacou indiscriminadamente passageiros e prendeu manifestantes. No entanto, também havia pessoas contra os manifestantes e a favor do governo. Eles organizaram protestos pró-Pequim
Como o comício Proteger Hong Kong. Alguns usavam fitas azuis em apoio à força policial. Os dois grupos de manifestantes muitas vezes se encontraram em confronto. Pessoas arrancaram cartazes e pichações pró-democracia. Extremistas até atacaram manifestantes com facas, enquanto outros atropelaram multidões de manifestantes com seus carros. Houve também casos em que aldeões e supostos membros de gangas emboscaram grupos com bastões de madeira e barras de metal. O incidente mais conhecido foi o ataque de Yuen Long em 2019, onde um grupo de homens de camiseta branca atacou manifestantes em uma estação de metrô, causando ferimentos de feridos. Eles puderam ter sido grupos de vigilantes que sentiram que a polícia não estava sendo dura o suficiente. Mas a explicação mais provável é que essas pessoas foram contratadas pelo campo pró-Pequim. De qualquer forma, ficou claro de que lado a polícia estava. Apesar de 24 mil chamadas de emergência, a força policial não apareceu a tempo e não fez prisões. No entanto, o lado pró-democracia também não era inocente. Um legislador pró-Pequim chamado Junius Ho foi esfaqueado e o túmulo de sua família foi profanado. Isso foi realizado uma retaliação pelo ataque de Yuen Long, onde o legislador teria desempenhado um papel. Um cidadão de Hong Kong de 7 anos também foi vítima. Ele morreu devido a um ferimento fatal na cabeça quando manifestantes pró-democracia estavam jogando tijolos. Em meio a todo esse caos, Hong Kong realizou eleições locais em novembro de 2019. Muitas pessoas viram isso como um referendo sobre o projeto de lei de extradição. A participação dos participantes foi registrada, com 71% dos eleitores registrados votando, e os partidos pró-democracia venceram com uma vitória esmagadora. Eles conquistaram quase 90% dos assentos no Conselho Distrital, eleito diretamente, com 388 dos 452 assentos. A pandemia de Covid-19, que se avançou a atenção por alguns meses, mas, em maio de 2020, talvez o desenvolvimento mais importante de todos ocorreu. Após o resultado da eleição, as autoridades chinesas começaram a elaborar uma nova lei a ser inventada na Lei Básica de Hong Kong. Sim, o Partido Comunista Chinês pode realmente fazer isso. Existe uma espécie de lacuna intencional onde a China pode adicionar uma nova lei à Constituição de Hong Kong por meio de uma promulgação. Parece complicado, mas é realmente bastante simples. Quando o chefe do executivo publica uma nova legislação no jornal do governo, a lei entra em vigor imediatamente. Não há processo de votação. E o chefe do executivo é sempre um político pró-Pequim por design. Foi exatamente isso que aconteceu em 21 de maio de 2020. De repente, havia uma nova lei de segurança nacional que tornou ilegal a secessão, a interferência estrangeira, o terrorismo e a subversão contra o governo central. Em outras palavras, deu ao Partido Comunista Chinês e ao governo pró-Pequim mais do que o suficiente para prender e criminalizar qualquer oposição. A propósito, o Partido Comunista Chinês já tentou aprovar essa lei em 2003, bem no meio do surto de SARS. Engraçado como eles sempre tentam empurrar essas coisas durante um surto de novo coronavírus. Talvez isso dê uma desculpa para evitar protestos em massa, pois seria um perigo para a saúde pública. Com esses novos poderes à sua disposição, o governo pró-Pequim e o Partido Comunista Chinês apoiaram sua repressão à oposição. Na próxima eleição legislativa, 12 candidatos do lado pró-democracia foram banidos. De acordo com um porta-voz do governo, eles buscaram a secessão da China e a intervenção de governos estrangeiros. Com a nova Lei de Segurança Nacional, essas coisas se tornaram ilegais. As autoridades chinesas foram ainda mais longas em novembro de 2020. Elas aprovaram uma nova resolução afirmando que os executivos de Hong Kong podem remover legisladores do Conselho Legislativo. 4 legisladores pró-democracia em exercício foram imediatamente desqualificados e seus 15 colegas renunciaram ao protesto.
Enquanto isso, as autoridades de Hong Kong obtiveram uma lei de segurança nacional para reprimir ativistas e manifestantes. Desde a imposição da lei, 299 pessoas foram presas. Isso inclui muitas figuras de alto perfil, que foram claramente os primeiros alvos do Partido Comunista Chinês. Joshua Wong e Agnes Chow, ambos ativistas que se tornaram políticos, tiveram que passar um tempo na prisão por violar a segurança nacional. Outra prisão que fez manchetes em todo o mundo foi a de Jimmy Lai. Ele era um empresário e político, e uma das figuras pró-democracia mais poderosas em toda a cidade. Jimmy Lai enriqueceu com uma empresa de varejo de roupas e entrou no negócio de mídia mais tarde. Sua empresa de mídia, Next Digital, tornou-se a maior empresa de mídia de Hong Kong, em grande parte devido ao popular jornal Apple Daily. Esse veículo de notícias era muito crítico ao governo chinês, assim como Jimmy Lai. O bilionário é um dos principais doadores do Partido Democrático de Hong Kong. Lai era claramente um grande alvo para o Partido Comunista Chinês e foi preso em 2020 e condenado em 2021. Na época da gravação deste vídeo, ele está preso há 3 anos e enfrenta prisão perpétua. Quando os líderes do movimento de resistência são removidos e presos, o restante dos manifestantes perde a confiança. Isso é autoritarismo 101. Dessa forma, o Partido Comunista Chinês conseguiu esmagar qualquer esperança de retorno à democracia. Com a resistência mínima pública, o plano de Pequim continua. Antes das eleições legislativas de 2021, as autoridades chinesas fizeram algumas reformas abrangentes. Apenas patriotas leais à China poderiam concorrer, e o número de cadeiras eleitas diretamente foi significativamente limitado. Das 90 cadeiras, apenas 20 podiam agora ser escolhidas pelo povo, e os conselhos distritais eleitos diretamente tinham significativamente menos poderes no novo sistema. Agora estava claro para todos que Hong Kong não era mais uma democracia, mas um estado vassalo do Partido Comunista Chinês. E, consistentemente, por cerca de 3 anos, a repressão à oposição de Hong Kong é apenas contínua, e os conselhos distritais, eleitos diretamente, tinham significativamente menos poderes no novo sistema. Agora estava claro para todos que Hong Kong não era mais uma democracia, mas um estado vassalo do Partido Comunista Chinês. E, consistentemente, por cerca de 3 anos, a repressão à oposição de Hong Kong é apenas contínua. E os conselhos distritais eleitos diretamente tinham significativamente menos poderes no novo sistema. Agora estava claro para todos que Hong Kong não era mais uma democracia, mas um estado vassalo do Partido Comunista Chinês. E, consistentemente, por cerca de 3 anos, a repressão à oposição de Hong Kong é apenas contínua. Em junho de 2022, Xi Jinping visitou Hong Kong para marcar o 25º aniversário da transferência. Mas não foi apenas uma visita regular. Parecia uma celebração para Pequim. Foi também a primeira viagem de Xi fora da China continental desde a pandemia de Covid-19. Durante seu discurso, ele disse que, após Hong Kong ressurgiu das cinzas. O que ele realmente quis dizer foi que toda a resistência ao domínio de Pequim foi esmagada. Alguns dias depois, ele participou da cerimônia do novo chefe executivo de Hong Kong. Isso fez uma eleição na qual apenas cerca de 30% dos candidatos elegíveis participaram, e todos os candidatos eram pró-Pequim. Durante a apresentação, Xi deixou claro que, em seguida, apenas patriotas seriam permitidas no governo de Hong Kong. Mas Pequim ainda não havia previsto. Em 2024, o governo pró-Pequim continua a piorar as coisas. Muitos ativistas do protesto de 2019 ainda estavam sendo presos e acusados. Aqueles que fugiram da cidade também não tinham seguros. As autoridades de Hong Kong colocaram recompensas de $1 milhão de Hong Kong em alguns ativistas exilados. Em seguida, em março, os legisladores aprovaram uma versão mais rigorosa da Lei de Segurança Nacional.
Sob essa nova lei, pessoas condenadas por crimes graves, como traição, rebelião ou colaboração com países estrangeiros, poderiam ser condenadas à prisão perpétua. Crimes menores, como colaborar com estrangeiros, resultariam em 2 a 3 anos de prisão, e a espionagem poderia levar até 20 anos. A pior parte é que incitar o ódio contra o Partido Comunista Chinês agora é punível com até 10 anos de prisão. Isso é especialmente perigoso porque é tão vago. Qualquer pessoa que critique o governo pode ser alvo. Agora, a ideia de um país, 2 sistemas quase não tem significado. A liberdade de Hong Kong é apenas uma fachada. O poder real está totalmente nas mãos de Pequim. E para o povo de Hong Kong, o futuro parece incerto. Um pouco de liberdade que tinham, e eles agora têm ainda menos controle sobre suas vidas do que antes de 1997. Se olharmos para o futuro, a imagem também não é muito brilhante. A soberania de Hong Kong terminará em 2047, exatamente 50 anos após a transferência para a China. Por mais falho e disfuncional que fosse, o conceito de 2 sistemas era, talvez, melhor do que o domínio direto do Partido Comunista Chinês. E não parece que o Partido Comunista Chinês concederá a Hong Kong alguns anos adicionais de autogoverno devido à concorrência crescente com os Estados Unidos. Devido ao risco de uma Hong Kong independente se alinhar com os Estados Unidos, Pequim se tornou menos tolerante com coisas como democracia e liberdade de expressão. Com o conhecimento de que Hong Kong tem apenas 23 anos restantes, há apenas 2 coisas que os habitantes da cidade podem fazer. Podem fugir usando um programa de visto britânico ou esperar e ver como será a vida sob o regime autoritário do Partido Comunista Chinês. Participe da luta pela liberdade e justiça. Compartilhe este conteúdo em suas redes sociais e ajude a aumentar a conscientização sobre a situação em Hong Kong. Juntos, podemos fazer a diferença e garantir que a voz do povo de Hong Kong seja ouvida em todo o mundo. A luta pela liberdade e democracia em Hong Kong é um lembrete poderoso de que a justiça e os direitos humanos são valores universais que devem ser defendidos a todo custo. Não podemos permitir que regimes autoritários silenciem as vozes daqueles que lutam por um futuro melhor. Vamos continuar apoiando o povo de Hong Kong e trabalhar juntos para um mundo mais justo e livre.